Quando a gente vai elaborar um contrato, estabelecer um contrato, pactuar os interesses, as suas cláusulas contratuais, a primeira coisa a se observar é que tipo de contrato é que a gente está lidando. Pois alguns contratos, eles sofrem interferência legal. Alguns contratos não podem ser puramente a expressão da autonomia da vontade daqueles que estão pactuando. Como, por exemplo, contratos de locação, possuem algumas limitações legais, contratos de transporte, e dentre muitos outros. E hoje eu quero falar de um contrato que tem ganhado repercussão nas atividades forenses, que diz respeito ao auxílio moradia dos médicos residentes. Sim, os residentes, os médicos residentes, eles fazem um concurso, adentram na residência, e essa residência é como se fosse um curso de especialização, uma pós-graduação. Ao tempo em que eles adentram, eles assumem a partida e a contrapartida. O contrato ele é isso, a partida e a contrapartida. Então eles cumprem os requisitos e se tornam funcionários. Eles trabalham nos hospitais. E esse contrato ele sofre intervenção legal. Não pode ser pactuado somente pela autonomia da vontade das instituições de saúde e os profissionais de medicina. E existe uma lei específica, uma lei federal, em que prevê, no seu artigo 4º, de que os médicos residentes têm direito, fazem jus, a auxílio moradia. E isso tem levado várias ações ao Poder Judiciário. E aí, fazendo as vezes de um repórter forense, fui investigar as situações, acompanhar como essas demandas estão sendo protocoladas e percebi que os pedidos são bem similares e as defesas também bem similares. E percebi que são fundamentos, eles argumentam de um lado, os autores, os médicos residentes, para receber o auxílio moradia, argumentam que há um direito posto na lei, e o Estado, o polo passivo, se defende alegando de que há uma lei, porém essa lei precisa de regulamentação. Ao tempo, os autores falam de que as instituições não precisam de requerimento, pois é um direito posto. E aí eles se defendem, o Estado devedor, no caso, desse auxílio moradia, alegando de que precisa de um regulamento, pois a lei não está discriminando e isso poderia causar impacto orçamentário. Enfim, há vitórias e há derrotas. E pesquisando isso, nessa semana, alguns questionamentos me chegaram, fazendo alusão a esse tema, que dizia respeito ao seguinte: o primeiro questionamento, obviamente, é se existe esse direito. E prontamente posso dizer para vocês que existe esse direito, está previsto na lei, o direito está posto. Os outros questionamentos dizem respeito em quanto tempo eu posso receber. E prontamente posso dizer que não tem tempo específico para receber, considerando, como já falei, e é uma expressão, é uma máxima na verdade, não existe causa ganha. E um outro questionamento que eu recebi que eu achei interessante foi perguntando se era possível sofrer retaliações por conta de promover um processo contra o hospital em que aquele residente trabalhou. Retaliações morais, comprometer relacionamentos profissionais, durante aqueles anos em que foram formando-se amizades. E uma resposta para essa pergunta não pode ser exata. Não posso afirmar de que promover uma ação pedindo o seu auxílio moradia vá comprometer relacionamentos, até porque o cofre que irá pagar não é o cofre do hospital, mas sim a fazenda pública, correspondente ao ente federativo daquele hospital que está concedendo, realizando a residência, o curso de residência. Então, pois bem, cabe a todo advogado um dever ético informar as consequências do processo, o tempo que se leva, a expectativa e, inclusive, a própria derrota. Alguns casos, nesse caso do auxílio de moradia dos médicos, eles estão vencendo, outros casos estão perdendo. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse questionamento me tocou e despertou um sentimento da importância do dever ético que o advogado deve ter. Porque para o advogado é apenas mais um caso, mas para o seu cliente pode ser uma decisão judicial que possa mudar destinos. Então é importante deixar transparecido o tempo que se pode levar em grau de recurso,
eventuais custas processuais que isso pode demandar e até perder, mas também pode vencer. Outra coisa, uma expressão é pertinente a esse tema sobre o auxílio moradia dos médicos residentes, o direito não socorre a quem dorme. Há um prazo prescricional de 5 anos a partir do momento em que ele dar conclusão ao curso de residência. Então, entre a dúvida se propõe uma demanda judicial ou não, é bom lembrar que há um prazo prescricional de 5 anos. Então, o mais importante é que esse médico residente que esteja interessado em propor a demanda esteja convicto das consequências processuais. Uma das frases que, inclusive, está no meu Instagram, diz o seguinte: os conflitos eles podem ser inevitáveis, mas a forma de resolvê-los é opcional. Então, se for possível, uma outra forma de resolver, uma forma mais leve, uma forma mais administrativa, requerimento administrativo, através de um requerimento formalizado na própria instituição, se for possível, é sempre melhor resolver da forma mais leve, mais rápida, mais célere possível. Então, essas colocações são relevantes a respeito disso. Mas, para finalizar sobre o direito existe sim, está posto à previsão legal e eles estão demandando nesse sentido. Os argumentos são inúmeros. Os residentes alegam que há o direito na lei e tem que receber. A defesa alega que não tem que receber porque está na lei, mas a lei precisa de uma regulamentação específica. E aí os residentes alegam que isso fere a igualdade entre outras instituições que já concedem automaticamente. E aí a defesa alega dizendo que sim, as instituições possuem autonomia, então elas não precisam seguir o que as outras instituições seguem, cada qual com a sua realidade financeira. Entre muitos outros argumentos que colocam o PCB nas decisões, muitos ainda estão conclusos para julgamento, mas nas decisões já realizadas eu percebi que coloca o magistrado numa certa situação espinhosa, porque o que é mais prático para o juiz, o julgador? Manter a situação como se encontra ou inovar o status quo? Lógico que é bem mais simples permanecer como se encontra. Porém, o direito existe, o direito está posto, e o juiz, o magistrado, ele tem a sua independência funcional para decidir com o seu livre convencimento. Então, é uma situação jurídica processual que logo em breve deve encontrar uma uniformização em todo o Brasil. Mas o que eu posso dizer é, fique atento quanto à questão da documentação, observe o prazo de 5 anos da prescrição e pense, reflita e adquire a convicção ou não de demandar com esse processo. Ressalvo que eu sou o Daniel Matos e estou aqui para o que você precisar. Sempre lembrando que melhor do que um bom advogado, é melhor que você tenha ao seu lado um advogado da sua confiança. Muito obrigado.